Good morning, bom dia a todos. Eu sou Cecília Tornag, eu sou a chefe de redação da America's Quarterly. Eu só acabei de dizer para quem estiver assistindo e que não falar português que nós temos tradução disponível. É só clicar no botão Interpretation do Zoom, que ele dá acesso, então, à tradução em inglês, quem quiser assistir em inglês. E também temos o chat aberto, claro, para perguntas. Por favor, participem dessa conversa que promete bastante. Eu queria agradecer ao City Foundation pelo apoio a este evento e a todos os eventos de igualdade de gênero que vão culminar com a nova edição da revista America's Quarterly. Aguarde sair em breve. Nós temos hoje um prazer enorme de ter conosco Luísa Trajano. Luísa Trajano é presidente do Conselho do Magazine Luiza, que é um dos maiores varejistas do país, também uma empresa muito inovadora, e é fundadora do Grupo Mulheres do Brasil. Luísa tem uma trajetória grande de apoio e de trabalho bastante sólido em relação à questão da igualdade de gênero e com um trabalho também muito impressionante, muito detalhado no combate à violência doméstica, e o que é um foco grande, não só um problema enorme, mas um problema que ganhou como é que se diz? Ganhou um outro foco durante a pandemia, né? Nós vimos aí a questão se ampliar bastante, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, é um prazer enorme termos hoje Luísa Trajano conosco. Luísa, realmente um prazer, e eu escrevi a matéria que a gente até publicou hoje nas duas línguas no nosso site sobre o trabalho do Magazine Luiza, especificamente em relação a iniciativas muito objetivas, muito diretas, né, de combate à violência doméstica. Aí eu queria conversar um pouquinho sobre esse impulso, o seu impulso de pensar e agir. Da onde veio esse impulso inicial de fazer um trabalho tão específico de combate à violência doméstica dentro do seu negócio? Bom dia, né? Prazer, Cecília, estar com você. Escreveu uma reportagem muito legal na revista. Muito bom, muito obrigada. Ô, Cecília, eu costumo dizer que você só sente o problema para valer quando ele te bate de frente. Porque Mulheres do Brasil tem um comitê de violência para a mulher já há 7 anos. Foi um dos primeiros que o grupo vai fazer 7 anos agora. E alguns comitês, nós temos 20 causas, e algumas causas já nasceram com o grupo. A violência nascia. E eu tinha uma líder que agora é advogada, e ela era muito guerreira antes de muita gente nesse comitê, que era a Raquel Preto. Ela é uma grande tributarista, hoje ela está sendo uma das diretoras da OAB, e ela liderou essa causa no começo. E eu ia, Cecília, em muitos lugares e sabia que a cada 2 horas uma mulher era morta, que acontecia isso, ficava assustada, ficava atenta, mas eu nunca tive um problema de frente mesmo. Nós temos uma empresa bem grande, com 40 mil funcionários, com um sistema de comunicação que toda quinta-feira a gente tem uma TV interna para os funcionários. E eu, de vez em quando, ia levando todas as causas ou campanhas, enfim. Eu tenho uma linha muito fácil com a ponta. E eu nunca tinha levado violência para a mulher. Você, no primeiro momento, acha que ela está longe de você. É interessante, é inconsciente isso em você. Até que há 3 anos atrás, aqui no Brasil, a gente tem uma loja num shopping, numa cidade perto aqui de São Paulo, que chama Campinas. Você deve saber, mas eu estou falando. É uma cidade muito grande, é uma das cidades maiores do interior de São Paulo, e o shopping é um shopping muito bom. E a gente tinha uma gerente de 37 anos, 17 anos em carreira, muito bonita, muito competente, e que um belo dia eu recebi uma ligação do nosso segurança, porque quando a empresa cresce, você precisa tomar cuidado para não ficar sabendo só no jornal. Nós temos 1.200 unidades. Então, eu fiz um pacto que, quando a coisa era muito séria, com a nossa área de segurança geral da companhia, que eles me ligassem. Porque aí, quando eu saí de uma palestra, tinha umas 3 ligações do nosso chefe de segurança, eu já sabia que alguma coisa boa não era. Aí ele me contou, olha, a Denise saiu sábado da empresa, domingo era a folga dela, ela não voltou,
o pessoal ficou assustado, arrombaram a casa com a polícia e pegaram ela morta com canivetada, a canivete pelo marido, com um filho de 8 anos, estava no quarto do lado. Só que o companheiro, eu não estou falando que ele viu, mas o companheiro catou o menino, levou para a mãe, que fica 3 horas de distância de Campinas, e falou: estou discutindo a relação, deixou o menino sem conversar lá, de 9 anos, e aí, quando ele estava no caminho, a família dele já sabia que o carro já estava cheio de polícia, ele se suicidou. Naquele momento, eu percebi que a coisa estava muito mais próxima de mim que eu pensava, porque sem me culpar, mas eu sou muito de solução, eu falava: puxa, talvez se eu tivesse levado esse assunto, eu poderia ter evitado uma morte. Por que será que eu não levei? E aí, eu sou muito de ação, quando você falou, eu penso e faço coisa concreta. E aí eu sou muito, assim, eu não intelectualizo muito, eu vou para a prática. Aí no outro dia eu gravei uma fita que hoje está no YouTube, que ficou muito conhecida, mas eu gravei interna, dizendo que aquela morte não poderia ser em vão, e montando uma linha da mulher dentro da companhia, uma linha de mulher. Eu tenho uma linha já com o pessoal de base, contra tudo que acontece, que eu tenho muito medo de terminar, de crescer, e o jeito, Luísa, de ser humano, o jeito nosso de ser humano não existia. Então, eu tenho uma linha para que o pessoal me conta o que não está bem e tal. Isso é a base, eu estou falando. E aí, a gente, na próxima quinta-feira que teve, eu peguei a TV Luísa e lançamos essa linha. Mas uma coisa que foi muito interessante, a gente lançou envolvendo os funcionários, porque como a morte mobilizou muito toda a equipe, nós envolvemos tanto os homens quanto as mulheres a dizer: olha, a gente não quer denunciar o companheiro, o que a gente quer é salvar uma vida. Então, se vocês perceberem que tem alguém chegando roxa, machucada, liga para o nosso Disque Mulher, que nossa psicóloga vai entrar em contato com ela e vai respeitar, inclusive, se ela não quiser denunciar. Mas a gente não pode deixar mais uma Denise morrer aqui dentro. Eu acho que é uma responsabilidade de todos nós. E foi tão mobilizador que, inclusive, eu tenho um filme, mas eu acho que não passaram para você, mas eu tenho um filme que, depois de 2 anos, os próprios funcionários que ajudaram, eles contam que eles nunca esperavam pegar aquilo e que ele ajudou. Bom, isso foi em agosto, que está fazendo 3 anos agora. Aí, quando você enfrenta isso, Cecília, e vocês que estão nos assistindo, você percebe que a coisa está muito mais próxima de você do que você acha. E aí foi secretárias que tinham 2, 3 línguas e que não tinha coragem. E naquela época, assim, o que acontecia no mundo inteiro era uma nuvem, ninguém falava nesse assunto. E aí, quando você vai na causa da causa, porque até a gente precisa se cuidar muito de crenças que nos limitaram. Porque a primeira vez que eu fui entrar na ação, porque eu vou muito para ação para entender o que eu estou sentindo, eu falei, eu me peguei falando: nossa, ela é muito brava, a moça que tinha sido violentada. Então, eu tive que trabalhar comigo para dizer: não importa o que ela fez, ela pode ter traído, andado de minissaia, brava, mas o direito à vida está na Constituição brasileira e de quase todos os países. Ele pode tirar o filho, ele pode não dar mesada, não dar nada, mas o direito à vida não pode acontecer. Quando você entende isso, e outra coisa que eu entendi muito sério convivendo com as famílias, eu nunca vi, Cecília, um perde tão profundo na minha vida. Perde a mãe da pessoa, que ela falava: puxa, eu tive com ela e não percebi. As irmãs que não perceberam. A mãe, muitas vezes, como aconteceu esse caso, tem que assumir um filho, que ela não está preparada para isso. O filho precisa ter terapia o tempo inteiro psicológico, porque você imagina. E o companheiro, ou ele se mata ou ele vai preso. E a família dele fica muito envergonhada. Então, assim, é uma relação que nós temos obrigação de acudir, porque não salva ninguém, nem a raiva salva.
nem a raiva salva. Então, quando você entende que é um perde-perde, aí a gente começou a montar e depois a gente montou um comitê, porque eu não poderia ficar só nisso. E esse Isso. comitê ficou... Eu ia perguntar exatamente isso, quer dizer, esse primeiro passo de agir, você tinha falado de agir imediatamente, né? Foi criar a linha e orientar a nossa equipe a ajudar. Então, eles ligam, falam, olha, tem uma moça roxa aqui, dá uma ligada para ela. O grupo ajuda muito. Bom, aí o segundo passo foi montar um comitê entre promotores, empresas que mexiam com isso e o Grupo Mulheres do Brasil e nós. E esse comitê era claro, 3 objetivos que tinha, claro. Furar a nuvem. Furar a nuvem é fazer todo mundo falar nisso. As imprensas, o rádio, era todo mundo falar nisso. Segundo, aí já passavam uns 3, 4 meses que a gente percebeu o tanto que uma empresa, quando faz isso, ela ajuda muito mais do que ela pode pensar. Porque mesmo que a mulher não denuncie, o companheiro sabe que tem uma empresa forte, que sabe onde ele trabalha, o que ele faz, uma empresa forte. Então, nosso segundo objetivo era montar 5 passos de como é que o Magazine e outras empresas já estavam montando isso e divulgar isso para os presidentes de empresa. E a gente fez isso junto com a Avon, com outras empresas, Sodexo, e com promotores, com pessoas envolvidas, que eram mulheres do Brasil, com a Maria da Penha, que nós devemos muito, a Leia maravilhosa, com a Patrícia Galvão, a gente juntou um grupo e que a gente foi trabalhando. E aí a gente montou 5 passos para uma empresa montar e não fica caro de jeito nenhum. E a gente, então, tinha o próximo passo, era fazer alguma coisa para trazer o máximo de presidente de empresa para entregar. E aí o Magazine Luiza tem a Luiza Labs. Nós fomos uma das primeiras empresas que nasceram orgânica, né? Nós somos física, nós temos 60, e que nós, muito rapidamente, a gente, sem largar o físico, a gente montou o digital. Então, nós somos muito conhecidos no mundo inteiro. A gente sofreu nisso, porque ninguém acreditava, e depois, então, a gente tem laboratórios que é muito na frente, na época do mercado. Então, os presidentes de empresa, tudo quer conhecer o laboratório nosso digital, que é muito legal. A gente hoje tem 4. Então, assim, um em cada cidade. Aí, o que eu fiz? A gente convidou eles para vir tomar café da manhã e conhecer o nosso laboratório. Aí vieram 200 presidentes de empresa. A gente embrulhou. Não. Aí, quando foi em março, a nossa equipe digital, olha que lindo que foi, criou uma campanha dizendo assim: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas o Magazine vai meter. E pegou uma colher, 30 mil colheres, e colocou 1,80, vendeu por 1,80, denuncie, meta colher. Só para explicar para quem estiver ouvindo que não é do Brasil, 1,80 é o número da Delegacia da Mulher, né? Em 3 horas, vendeu as 30 mil colheres. E aí todos os órgãos começaram a falar. As influenciadoras, o Magazine Luiza fez isso, fez isso, fez isso. Aí a gente pôs a colher por cima da caixinha, pusemos um pendrive e pusemos um boletim físico também e convidamos eles, falamos para eles, vai ter uma surpresa. Aí a gente levou Maria da Penha, levou promotoras, levou gente para falar sobre isso. E, no fim, eles conheciam, lógico, o laboratório, fizeram o tour todo lá prometido e levaram. E eu fiquei muito surpresa e muito, assim, da maioria dos meus colegas presidentes falaram: Luiz, eu não sabia que era assim, eu não imaginava. E muito deles, a gente montou um grupo para ajudar as empresas a montar. E o terceiro objetivo nosso era políticas públicas, que foram mais difíceis esses anos aqui no Brasil. Mas a gente tem uma lei muito boa, que é a Lei Maria da Penha. Ela tem ideias maravilhosas. A gente agradece muito a Maria da Penha, porque foi uma luta total dela. Ela está sempre conosco. Mulheres do Brasil não inventa a roda, ele apoia organizações que já tem. Hoje, Cecília, a gente tem 65 mil mulheres. E a gente quer ser o maior grupo político apartidário
do Brasil. E a gente está fora do Brasil, a gente tem em Nova York Mulheres do Brasil, a gente tem no Vale do Silício, a gente já tem em mais de 24 cidades fora, e mais de 30 cidades fora e 70 no Brasil. São núcleos que a gente monta. E uma das coisas que é unânime em todo lugar é a violência para a mulher. Por exemplo, quando eu falo em educação, o Brasil precisa mais do que outro lugar. Quando eu falo em outras coisas, mas eu cheguei em Londres o ano passado para lançar Mulheres do Brasil. A BBC me convidou para mim falar sobre violência da mulher, porque tinha morrido uma mulher londrina há poucas semanas lá. E é um assunto global. A violência não é só no Brasil. A violência não é só na classe C e D. A violência é global. Aí a gente lançou isso e a gente continuou, muitas empresas entenderam. E hoje, quando saiu a epidemia, eu senti muito que a pequena e média empresa ia sofrer muito. Eu tenho como missão a pequena e média, não só porque eu fui pequena, mas que 85% do emprego no Brasil é tirado da pequena e média. Eu comecei a fazer um trabalho junto com o governo, com o Instituto do Varejo, para poder criar medidas rápidas. E eu comecei a me abrir como líder cidadão e dei 380 lives já, 80 participações em rádio, mas eu estou contando isso para dizer que... E aí depois o Magazine criou um aplicativo interno para que pudesse as mulheres denunciar no aplicativo. É isso que eu queria saber, esse movimento pós-pandemia. Conta, então. Mas, olha, o aplicativo foi antes da epidemia, foi logo depois de meter a colher. Só que quando as nossas mulheres ficaram presas em casas, principalmente as de nível mais simples, a gente percebeu que a denúncia diminuiu. E aí a gente relançou o aplicativo e a nossa Lu, aquela vendedora virtual, ficou postando aquilo e viralizou, gente. Foi assim, todo mundo achou que a gente estava lançando naquele momento e até eles começaram a dar palpite. Olha, você escreve, a gente agradecia, porque viralizou. Com isso, em nenhum lugar que eu entrei, dos mais sofisticados ao menos, não perguntou sobre violência. E aí a gente percebeu que esse objetivo de furar a nuvem, não só nosso, mas com tanta gente que é envolvida nisso, vocês não imaginam, nos ajudou a fazer. Aí a outra era realmente mais empresas fazerem, e agora a epidemia trouxe uma coisa que eu não sei aí como foi, mas no Brasil ela despertou muito o espírito de comunidade, de você ser responsável. O Brasil, como ele viveu muito tempo de escravidão, 350 anos, e a maioria foi negro, a gente tem um desnível social muito grande, que a gente não fez isso de volta. Eu já estudava isso faz tempo, o Grupo Mulheres do Brasil, mas o mais importante, Cecília, é o lado de posição. Então, nós ficamos com duas posições, ou colonizador ou colonizado. Era muito difícil as pessoas assumirem o país. E agora, na epidemia, eu nunca vi tanta gente falando, olha, você elogiando, eu nunca tomei nenhuma atitude na empresa pensando nisso, porque isso não dava retorno mesmo. Mas eu sempre acreditei que a empresa tinha essa responsabilidade, a força da empresa. E aí a gente relançou o aplicativo e foi um sucesso. E aí o pessoal começou a dar plautite, a gente até melhorou o aplicativo. Mas o que mais serviu o aplicativo, que 180 e 190 no Brasil funciona, o que mais serviu é para despertar as pessoas. Aí veio a farmácia que criou um X vermelho. E a gente, Mulheres do Brasil, apoia todos os movimentos. É isso que é importante nessa hora. Então, eu quero terminar essa parte dizendo a importância da empresa, e custa muito pouco para a empresa. E tecnicamente é provado, eu não fiz por isso, que uma funcionária violentada, ela cai muito a produtividade, então, assim, financeiramente também é ruim para a empresa uma funcionária violentada. Não, sem dúvida, né? Então, um trabalhador que não esteja podendo contar. Eu vou voltar um pouquinho, só explicar para quem não conhece o aplicativo, é que dentro do próprio aplicativo de e-commerce, né, de compras do Magazine Luiza, existe o botão em que a pessoa pode denunciar e pedir ajuda direto à Delegacia da Mulher através do 180,
como se estivesse fazendo compras, né? Então é uma forma bastante segura, digamos assim, de uma mulher que esteja em perigo se manifestar usando, e vocês têm 26 milhões, não é isso? De, de pessoas com o aplicativo no telefone, quer dizer, é de uma potência muito grande. Essa sua experiência, quer dizer, sim, teve, né, uma repercussão, mas essa visão dos outros empresários de entender o setor privado como sendo um fator importante ou um vetor importante de proteção e de ajuda, como é essa sua relação com os seus colegas, digamos assim, em outras empresas, e essa aceitação ou até a procura de vocês para implementar e implementar iniciativas dentro das empresas? Olha, Cecília, você sabe melhor que eu que uma mudança de paradigma não é da noite por dia, a não ser que aconteça alguma coisa para mudar. Então, assim, eu sou sempre a única mulher no meio de meus colegas presidentes de varejo, de indústria. Geralmente é muito difícil, mas eu não deixo de me posicionar, não é de agora, a vida toda, de propósito, de diversidade, de tudo isso. Como eu também sou muito feminina, a minha proposta, a minha palavra é feminina. Eles não se sentem ofendidos, e eu também tenho um pouco de capacidade de gestão, né? Porque eu venho. Só um pouquinho, né? Falar a língua deles também. Então, É. assim, eu ia falando, mas eu aprendi que nada melhor do que uma coisa quando ela chega no seu tempo. Eu nunca vi meus colegas, aí também eu não quero que fique ranço, o povo fala, até que enfim os empresários se despertaram. Eu falo, gente, o empresário brasileiro ele teve que mexer com inflação, ele teve que mexer com isso, a indústria nossa não foi sapateada. Vamos aproveitar o que está agora? O que aconteceu com a epidemia? Uma coisa que nós, mulheres do Brasil, eu já sabia, que eu não saio do sertão, é a desigualdade social. Para nós já era escancarada. Tanto é, Cecília, que quando eu era a favor de Bolsa Família, eu falava que eu era esquerda. Mas eu nunca me filiei a partido nenhum. Mas eu sabia no sertão que era dado para a mãe, que a mãe passava fome porque não dava água, 9 filhos. Então, assim, tanto é que agora eles estão estudando a renda mínima, porque sem isso não vai sair da pobreza. É milhões de anos, foram 400 anos de escravidão, quase 400, e muitos anos que ficaram marginalizados. E como o Brasil foi um dos países que mais trouxe negro, então a gente tem duas coisas, nós temos a pobreza e o negro na periferia. Então, assim, a gente leva... E essa desigualdade foi descancarada. E uma coisa legal que aconteceu foi a solidariedade. Eu nunca vi assim, a cultura da doação, que aí nos Estados Unidos já é própria, entrou agora nos empresários. Mas o mais legal de tudo é, por exemplo, a minha família foi uma primeira que deu, uma das primeiras, mas todo mundo deu, muita gente. Mas sabe o que foi legal? As pessoas mesmo administravam como que ia esse dinheiro, as empresas, a família. E aí, quando você entra nisso, você começa a aumentar seu nível de consciência. Porque, por exemplo, todo mundo, inclusive a nossa, quando fez a ponto de partida, falava: eu quero dar só para vara de pescar, eu não quero dar para o peixe. Então, assim, eu quero dar UTI, eu quero dar respirador, eu quero dar. Enfim, eu não quero dar. Só que quando as famílias e empresas se envolveu, eles viram, Cecília, que era muita gente passando fome. Ainda não tinha saído o cheque que foi dado, demorou um pouco. Passava fome, mas não é porque não trabalhava. O Brasil vinha de um nível de desemprego grande, e aí, quando você tem desemprego, as pessoas vão ser autônomas, vão vender o picolé, o sorvete, o artesanato, fazer o serviço de carregar mala, de fazer não sei o quê. De repente, tudo foi fechado. Então, e aí as famílias, não teve nenhuma família, nenhuma empresa que não doou 20% para a cesta básica. E quando você começa a fazer isso, porque eles se envolveram, aumenta teu nível de consciência e você acha que está te ajudando, mas você é do tamanho daquilo que compartilha. As famílias começaram, e as empresas, a se sentir responsáveis. Basta que muitas delas já estão fazendo, porque elas foram juntas, elas não terceirizaram a entrega. Isso que foi legal. Então,
elas participaram e confrontaram com uma realidade muito dura naquele momento. Então, isso ajudou bastante. Como também confrontaram com a violência para a mulher, porque ela piorou muito na epidemia, porque o desemprego foi grande e você ficar preso em casa, com bebida, com mulher, com filho, e a violência para a criança também. E aí foi onde a gente se uniu e fizemos vários movimentos para salvar as mulheres que estavam lá. E no mundo inteiro, por exemplo, em São Paulo, as mortes foram diminuídas de violência, de tudo, menos a de mulher, agora na epidemia. Então, assim, estatisticamente, e não é só no Brasil, em todo lugar está mostrando que a epidemia piorou. Agora, imagina, gente, filho, tudo dentro, vendo um pai bater numa mãe e matar uma mãe. Quer dizer, é uma coisa muito triste. Então, meter a colher tem que ser uma coisa de todo mundo, é da sociedade. Como a desigualdade social também é uma causa da sociedade, não é só de governo, porque vem muito da desigualdade. E aí começaram a ter lives que as pessoas bebiam nas lives. E aí a gente começou a fazer um movimento para pedir para os patrocinadores não deixar beber. E realmente eles não deixaram depois. Nem aquele que adorava uma cerveja, porque a gente falou, se vocês deixarem beber, patrocinadores, nós vamos ter mais mortes ainda, porque eles vão ver os artistas, os ídolos beber e vão beber. E aí vai piorar. E aí não bebiam mais. As primeiras você estava aprendendo a lidar com isso também. E a gente, sem criticar, fizemos um movimento para pedir para não deixar os patrocinadores deixar bebida nas lives que investiam. Então, são vários trabalhos e apoiando todos os trabalhos que eram feitos para evitar. Ainda tem. E a gente também conviveu com uma coisa que a gente não pode falar muito, Cecília, que é uma preocupação muito grande minha, que é o suicídio. O suicídio é velado, porque se fala, aquele que quer tem vontade de fazer. Mas você não imagina também como foi grande o suicídio, é grande em jovens, inclusive. É uma alerta que toda hora que eu falo, mães, pais, cuidado com filhos que estão depressivos no quarto, sem conversar, sem nada. Não acha que não é nada, não, que é da adolescência. Mulheres do Brasil têm confrontado isso e têm tido testemunhos muito sérios de meninas que eram muito abertas, de repente começam a ficar em quarto e já foi 4 vezes para o hospital tentando suicídio. Então, assim, eu aproveito para pedir também nesse momento que isso não pode ser divulgado, porque se é divulgado, você incentiva as outras pessoas. Então, a gente tem que falar em momentos mais fechados, assim, para tomar muito cuidado. A Mulher do Brasil trabalha muito, os pais, leva muito testemunhos de mães que querem se colocar para evitar. Mães que falavam, eu achei que era depressão, eu achava que não era nada, de repente. Então, mães que querem dividir com eles. Sua atuação como... Você mencionou a questão da criação do Mulheres do Brasil como a sociedade tendo um papel político, apartidário, mas a sociedade tendo um papel político e o setor privado também tendo esse papel. E a gente vê no seu trabalho, em vários setores, esse incentivo. Eu tenho curiosidade de saber quanto do setor privado existe em termos de busca do Grupo Mulheres do Brasil para tentar entender, assessorar, melhorar? Existe esse diálogo direto? Existe uma busca para vocês ou do Magazine Luiza para usar o manual e implementar e pedir ajuda para implementar essas iniciativas? Ô, Cecília, eu acho que a ajuda das Mulheres do Brasil agora, inclusive no movimento negro, que é muito forte, que nós temos, inclusive, a aceleradora de carreiras, que é para as meninas negras. Agora que, infelizmente, o George, 8 minutos de enforcamento dele, num momento sensível do mundo, porque se talvez não fosse da epidemia, não tinha pegado tanto. Começou a despertar, e aí Mulheres do Brasil e outros movimentos começamos a trabalhar muito a violência, porque as empresas agora estão buscando, porque elas sabem que o consumidor final agora quer que ela se comprometa socialmente. Ele não é mais, estou falando no Brasil, gente, ele não é mais aquele
que você está vendendo barato, ele vai lá e compra e acabou. Ele agora começou a cobrar nas redes sociais posicionamento das empresas. E aí, quando começa a chegar no consumidor final, nada melhor do que uma coisa quando ela chegou na sua época. Então, assim, infelizmente, nós tivemos uma morte terrível, mas essa morte começou a despertar, porque veio no momento que as pessoas estavam muito sensíveis, emocionalmente paradas, né, assim, dentro de casa. Então, é impressionante. E também, esses dias, eu estou dando muita entrevista para fundos de pensão que investem em fundos, que investem em bolsa. E as primeiras perguntas que eles têm me feito, Cecília, é sobre propósito, é sobre coisa que há 6 anos, 7 anos, era só queria saber do EBITDA puro. Lógico que o EBITDA é importante, mas eles querem saber que a companhia que permaneça, ela tem um compromisso com seus funcionários, com seu país. É impressionante. Em 2011, nós entramos na Bolsa e fazia roadshow. Eu fui para os Estados Unidos, para vários lugares. Eu sou muito teimosa do que eu quero. Então, eu vivia falando para os investidores, nós somos a melhor empresa para se trabalhar, a gente investe em pessoas, a gente tem causas, a gente é totalmente diverso, não temos idade para entrar nem para sair. E eles até me escutavam, Cecília, porque eu não sou tão ruim de comunicação, e sou dona. Mas eu falava para o nosso CFO assim, não vai valer um cruzeiro isso, mas eu vou continuar falando. Agora, eu tenho, por isso que eu estou te dando, eles já começam o diálogo comigo perguntando disso, porque eles viram que uma empresa é muito mais sustentável quando ela cuida do seu país, porque senão o seu país não ir bem, quando ela cuida da sua equipe, quando ela cuida do seu cliente, que eles viram que esse EBITDA é importante, mas ele a qualquer custo trimestral, nós já vimos os problemas que teve aí. Então, ninguém está falando, nós não somos uma ONG, a gente tem que dar lucro. Até uma ONG, eu brinco, ela tem que estar em azul, senão alguém tem que dar dinheiro. Imagina uma empresa. Mas, por outro lado, todo mundo quer que isso seja feito com propósito e com diversidade. Isso é o que mais estão perguntando. Luísa, tem uma pergunta aqui do Miguel Fontes, que está assistindo a gente aqui agora. Ele está perguntando como são trabalhados os homens funcionários para eles se engajarem nessas ações de redução da violência contra a mulher. Então, Cecília, eu tenho uma fita aí, eu acho que dura 3 minutos, que eles é que falam, como é eles e elas, como é que eles cuidaram da mulher. E aí eu acho que explica bem, porque tem um gerente de loja que assumiu a loja pela primeira vez. Ele, depois de todo o treinamento, aí ele falou, eu achei que eu ia ter problema de venda, de margem, me preparei para isso, mas nunca me preparei para ter um problema de mulher violentada. E resolvi meter a colher e fico muito feliz de eu ter metido a colher. E eu não sei se dá para girar esse filme que explica, não sei como que está o tempo também, está com a sua equipe já, e explica muito bem, só que está em português. Eu não sei, não tem em inglês. Explica muito bem a pergunta do Miguel Fontes. Se quiser traduzir também, ele fala um devagar, se ela quiser traduzir simultâneo. Se você quiser colocar, eu acho interessantíssimo, porque você não pode pôr as mulheres. Então, tiveram a ideia de pôr aquelas pessoas que ajudaram, tanto mulher quanto homem, que ajudaram as pessoas da nossa empresa a sair da violência. Acho que dura 3 minutos. Eu vou ver. Né? Eu estou vendo com eles aqui se eles conseguem passar. Ele começou a ameaçá-la de morte o tempo todo, perseguir. Ela disse que ia embora, que ela não aguentava mais, ele espancou muito ela. O ex-marido viu ela com um companheiro atual, jogou o carro para cima dos dois. Nós tivemos um caso de feminicídio na empresa, onde a gente perdeu uma de nossas gerentes, e aí acendeu a luz para a Luísa Helena. Isso não pode mais acontecer dentro da minha empresa em lugar nenhum. E aí ela criou o Canal da Mulher. O Canal da Mulher é um canal interno, né, do Magazine Luiza, onde as mulheres têm livre acesso para fazer uma denúncia, sendo ela a vítima ou sendo um colaborador que percebeu que alguma colega de trabalho está passando por uma questão de violência doméstica. A gente tem uma rede de comunicação muito forte e quando a Luísa vai e trabalha com todos os colaboradores, trabalha na TV Luiza, esse assunto, ela
desmistifica isso. Eu sempre imaginei que existiria, assim, problemas básicos do cotidiano dentro de uma loja, mas um caso de violência mesmo contra mulher nunca passou pela minha cabeça que eu ia enfrentar. A primeira vez que eu tive contato com uma pessoa precisando desse apoio foi numa unidade que eu trabalhei. A colaboradora estava muito apagada, muito triste. E eu fui perguntar o que está acontecendo com você, por que você está assim. Ela desabafou e pediu ajuda. A mulher dá sinais, né? Ela chorava muito, estava emagrecendo, estava abalando as vendas também, querendo pedir demissão. A partir do momento que essa mulher entra no canal e que entra na nossa rede de acompanhamento, a gente tenta fortalecê-la e dar o apoio para evitar que ela largue a carreira profissional dela, porque é um lado que ajuda a fortalecer para sair desse ciclo de violência. Elas conversam com psicólogas, com pessoas preparadas para atender esses casos e que já sabem o que a pessoa precisa. Hoje o Magazine Luiza entende que há um contexto social, então não adianta eu te tirar do meio ali que tu tá sofrendo violência com teu marido e te deixar na rua. Então no caso que eu atendi, a gente pagou segurança para advogado, 3 meses de aluguel e a gente acompanhou ela para ter certeza que ela estava recuperada, conseguindo retomar a vida normal. Eu via alguém passando algum tipo de violência e muitas vezes a gente não sabe o que fazer. E quando veio o canal, eu comecei a entender que eu estava fazendo parte de uma rede e isso mexeu comigo. Falei, nossa, até me emociona, porque eu acho que demorou a chegar no trabalho. Acaba se tornando uma corrente, né? Hoje eu peguei pra mim mesmo a situação do meter a colher. Eu já meti a colher uma vez, deu certo. Vou meter a colher mais vezes, quantas vezes for preciso. A gente tem que botar um ponto final nisso sim. Chega. Miguel, tem uma outra pergunta agora do Roberto Simão. Ele está perguntando sobre como a polarização política no Brasil dificulta o envolvimento de empresas em assuntos como esses, como racismo e violência contra a mulher. Porque teve muitos ataques, né, a você diretamente por conta do pioneirismo propriamente, né? Mas, Cecília, você sabe que é interessante? No começo, por exemplo, agora nós lançamos o trainee para negros, né? Por quê? E foi interno, fazia 3 ou 4 anos que eu chegava para a RH e falava, quantas vagas você tem de trainee? 15. Então, eu te dou mais 3 da minha verba para a gente ter negros, e não chegava. Aí eu falava, mas por que não chegou? Primeiro, você não pode perguntar. E segundo, não chegava. A gente já trabalha racismo na empresa há muito tempo, então a gente tem muitas... mas você não conseguia levar eles acima de um comprador, de gerente, gerente de loja, de regional, isso a gente tem bastante. E aí, esse ano, nem fui eu. Quando eles viram que eles não estavam conseguindo, de 250 até hoje, apareceram 10, eles resolveram lançar um trainee só para negros, onde o ponto de entrada vai ser diferente. Por que eles não vinham? É inglês, é não sei o quê, que eles não tiveram oportunidade. No Brasil, os negros não vivem, são os de periferia, é o que foram jogados, é aquilo que eu falei, na escravidão. E aí, mas isso passou, a gente tem um conselho, nós somos uma empresa muito grande hoje, estamos na bolsa, muitos investidores, nós vamos fazer umas coisas. A gente tem compliance, passou pelo comitê de pessoas, eles foram super questionados, passou pelo nosso conselho e a gente resolveu aprovar. E eles, inclusive, quem ajudou a montar foram todos os que estão fazendo a propaganda, os negros que trabalham conosco. Aí depois que a gente colocou todos os problemas, eles procuraram a Faculdade do Palmares, que é só para negros, procuraram movimentos negros, mulheres do Brasil, e eles foram bem questionados como é que ia continuar, como que não ia. Com advogados nossos, a gente não ia poder fazer isso assim. E lançamos às 3h interno, e depois mandou uma nota para o jornal, e tomou essa proporção. Então, o que eu quero dizer para essa pessoa que perguntou é que, no começo, existe o que vocês sabem, que é os reikis que acabam com a vida da gente em qualquer situação. Mas existe também
aqueles que são do contra. E aí eu comecei a analisar por que as pessoas são muito do contra. Eu nem levei em conta quem te irrita te domina. Aquelas pessoas que falavam que eu era racista, não compra no Magazine Luiza nos 3 primeiros dias, eu nem olhei isso. Agora, as pessoas que educada não, mas ou até agressiva, mas sem entrar no pessoal, falava, eu não concordo. Eu comecei a analisar por quê. Aí eu trabalhei com Mulheres do Brasil, trabalhei ontem com o Zé Vicente, que é o diretor da faculdade, falando a gente tem que fazer um processo educativo de mostrar o que é o racismo estrutural. Eu só descobri ela, Cecília, há 4 anos e meio. Eu achava que eu não era. Mas eu também não defendia. Então, assim, quando uma moça negra que falava 3, 4 línguas, já morou fora do Brasil, falou, Luísa, no Comitê Nossa de Igualdade, que tem brancos e negros, se tiver um happy hour e eu não for convidada, vamos, eu não vou. Porque a rejeição da minha família foi tão grande que eles falam, cuidado, lá não é para você. Aí, naquela hora, me entrou na alma o que é o racismo estrutural. E quando você começa a entrar, você não acha que é mimimi, você sabe que uma cor de pele é muito séria. E aí você começa a pegar para você. Então, respondendo a pergunta do que ele falou, nós não quer dizer que nós somos contra ou a favor do governo. Nós somos a favor da igualdade. Isso faz parte do nosso. Nós somos uma empresa diversa, começou com a minha tia, a gente não tem idade para entrar. Nós acreditamos nisso. E não quer dizer que nós somos contra. Os pontos de vista podem ser diferentes, mas eu acho que o rumo tem que ser uma só. Uma pessoa está na Constituição, ela não pode ser agora, mas meritocracia. Espera aí, depois que eles fizerem esse exame, eles vão passar por um processo normal, vai ficar os mais competentes, os que estão mais com vontade, mas até esse ponto de partida, não sou nós que estamos fazendo, é a Google no mundo inteiro, é a Microsoft, todo mundo entendeu que o negro não tem o mesmo ponto de partida, e no Brasil muito menos. Então, a partir desse ponto de partida, eles vão ter inglês, eles vão ter que estudar, eles vão ter que acompanhar os outros. Mas até esse ponto de partida, você não vai conseguir acertar. Agora, é uma questão de princípios e do que você acredita. E não quer dizer que o que nós acreditamos é o melhor. Nós somos empresa que faz parte do nosso código, dos 5 negociáveis nossos, ser diverso. Qualquer tipo de discriminação é mandado embora por justa causa, de religião, de sexo, de idade, de tudo. E nós temos no Conselho 40% de mulheres, não podia ser diferente. A gente tem mulheres em todos os postos, mas não tinha negro. Então, a gente foi para a imprensa e falou hoje, a gente fez uma pesquisa e concluímos que a gente tem 51% de negros na companhia e temos 16% só em níveis mais altos. Uma das formas que nós encontramos para dar um choque em nós era ter um... E aí correu tudo isso. Mas eu quero falar para as pessoas que eu aprendi que quem te irrita te domina. Então, quem me irritou, que essas agressividades, eu não entrei. Agora, quem é, ao contrário, me ajuda a entender o que o Brasil precisa fazer ainda para as pessoas entenderem, ou eu entender também que o processo, nós entendemos, a gente fala todo dia, se o processo já era bem cuidado, agora tem que ser com lupa, porque nós estamos na vitrina, né? Então, isso serve para você ser mais competente também. Então, eu me preparei para escutar o que eu não quero ouvir. Agora, eu não escuto agressividade. Você é ladrona, você é isso. Eu escuto dizer, olha, isso é racismo reverso, que não é verdade, mas por que será que ele está pensando que é racismo reverso? Então, está faltando a gente explicar para eles. Isso aí você está... Não, peraí, mas você não pode ter o mesmo ponto de partida. Tanto é que, quando todo mundo saiu defendendo, depois de segunda-feira, terça, só veio ao contrário. É do Brasil inteiro, de todas as camadas, de professores de universidade. Todo dia tem um artigo nos principais jornais dizendo, ontem até colocaram, se todos fossem igual a você, um artigo. Então, assim, de repente, e foi muito apoio também. Então, os 3 primeiros dias, eu acho que foi aquela coisa de rede social mesmo, que entra, depois aí acalmou, é o que eu te falei, veio as pessoas que são do contra, mas são do contra por convicção, não são do contra por ser,
E depois veio muito apoio. Vocês não, funcionários nossos de campo, acho que fica com dó, grava as pessoas chegando, falando bom, e me manda foto, manda tudo, porque assim, os da base. Agora mesmo eu estava com o pessoal da Bahia, e ele falou, na Bahia está todo mundo agradecido. Então, assim, veio muita... Você não vai agradar todo mundo mesmo. Nenhuma atitude sua você vai agravar. Agora, você tem que estar coerente. Eu falo que propósito é espinha dorsal. Você não pode quebrar ele por nada. Agora, não é porque eu sou contra ou a favor. Peraí, não é porque eu sou a favor do racismo que eu sou contra o governo. Eu posso ser contra o que ele está fazendo. Agora, ele é presidente do Brasil e a equipe dele eu tenho que aceitar. Tanto é que agora na pandemia, as medidas que a gente foram rápidas. E eu saí, garota, vendendo as medidas para pequena. Olha, gente, foram boas, lembra disso. Criei o Depara, porque a pequena empresa não estava entendendo, eles não entendem aquelas medidas protocolar. Então, criamos com a minha equipe. Como que era o fundo de garantia, como ficou, como eram as férias, e saí distribuindo. Se fez uma coisa boa, não é porque fez boa, uma coisa é chegar, porque a gente concluiu que não chegou, não por causa da burocracia de banco, que nós estamos buscando uma alternativa agora. Não é para burocracia, pela forma que o banco faz as coisas. E nós estamos criando, porque ele também tem que vender para quem paga. A gente percebeu que muitas pequenas empresas não tinham nada registrado, era muito informal. Então, assim, a gente também percebeu que teve os dois lados. Esse seu trabalho. Só um detalhe aqui, juntando as duas coisas, da questão do racismo com a violência doméstica, que a própria Lei Maria da Penha, as estatísticas mostram que ela teve um impacto muito grande, né, na punição quando as vítimas eram mulheres brancas, e quando as vítimas são mulheres negras, o impacto é praticamente irrisível, né? Não é simplesmente o 180 funciona em algumas áreas, mas não em todas, né? Então é uma questão realmente de vida ou morte, né? Nessa questão, mas esse seu trabalho com os pequenos e médios também é muito interessante. Parece que durante a pandemia vocês também fizeram uma ação de apoio até a concorrentes, mas de pequeno porte. Fala um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa. Quando veio a epidemia, a gente estava muito bem, porque nós já tínhamos 50% de venda na internet. E a gente, pela primeira vez, isso eu estou falando porque está na Bolsa, a família tinha vendido 10%, e a empresa estava capitalizada. Mas o que eu fiquei muito feliz com a nossa equipe é que eles fizeram de conta que não tinha nada, Cecília. Botaram aquilo de lado, trabalharam dia e noite, eu sou testemunha, feriado, semana, e assim, e não é que estava ruim, é isso que eu estou falando. Se fosse em outro momento, a gente poderia ter... Não, a gente tinha capital de giro e já tinha 50%, das nossas lojas já eram digital, a nossa equipe era digital, porque a gente já vem trabalhando nisso há muito tempo, mas eles falaram, não é suficiente, eu acho bom. E eles começaram, aí eles criaram o Parceiro Magalu, que era para duas vertentes. Primeiro, para aqueles que ficaram desempregados, os autônomos, quer dizer, era focado neles, mas não precisava ser só eles. E eles, em 2 horas, ele recebia no celular dele para montar uma loja nossa e sair vendendo de dentro da sua casa. Apareceram 600 mil pessoas. 60 mil todo dia vende um produto nosso. E muita gente falava, eu consegui pagar minha comida por causa disso, eu consegui pagar isso. Então, assim, esse aí não pagava nada, ele só, pelo contrário, se ele vender, ele ganha. Mas, ao mesmo tempo, nós fizemos uma parceria com o Sebrae, que eles recebiam todos os dias treinamento digital, para aprender a mexer com o digital. Então, eles tinham o celular, que é a coisa mais fácil na mão, vendia por WhatsApp. E a gente tem marketplace. Só que o marketplace, para você entrar, é mais sofisticado. Eles criaram um sistema que, em 2, 3 horas, as pessoas subiam a vitrina dela para o nosso aplicativo, sem ser marketplace. Normalmente, o preço do marketplace, você não paga nada para entrar, mas você paga de 10% a 12% para cada produto que você vende. Eles puseram a R$ 3,99, quer dizer, e ainda também eu fui falar com eles, fiz live, o Frederico foi, e o Sebrae todos os dias dá curso de 30 mil, 40 mil, 20 mil
Então, vende 20 mil, fala, eu estou aqui só para aprender, e não está ganhando, não está pagando nada. Então, assim, foi uma grande ajuda que a sociedade percebeu, e eu fui fazer esse trabalho de estar com o pequeno e o médio, de tudo quanto é jeito. Eu entrei em lugares mais simples, e não para poder explicar que estava muito assustado. Se eu fiquei 2 dias assustada, que eu já sou acostumada com crise, eu fiquei paralisada 2 dias, aí eu falava, pode dar férias, eles falavam, mas não, a lei não permite, gente, agora tem uma lei, medida só para agora. Então, a gente fez um trabalho muito complementar, que tinha o Marketplace, o parceiro Magalu, que foi um sucesso, e foi um trabalho nosso, assim. E isso que eu estou te falando, nós nunca fizemos nada para esperar retorno. Eu sou tão apaixonada pelo Brasil que as 1.200 unidades nossas, toda segunda-feira, canto o hino nacional, tem os resultados. Nunca eu esperava alguém falar, parabéns, Luísa, você é muito brasileira. Você não imagina o tanto de cumprimentos que a gente recebeu, porque mudou um pouco essa mentalidade que o Brasil não é das pessoas, que o Brasil é nosso. Parar de falar mal de político, parar de dar diagnóstico e assumir o Brasil. Só uma sociedade civil organizada vai mudar o país, não tem outra forma. Ninguém vai fazer milagre lá dentro. E o pequeno, esse apoio ao informal e ao pequeno negócio, eu acho que voltamos aqui à questão da violência contra a mulher, porque o empoderamento, digamos assim, financeiro e ter a sua independência é uma das questões, é uma questão importante, né? Agora, Cecília, que o Magazine Luiza está doando 2 ou 3 milhões, isso eu estou falando só para a instituição que cuida de empoderar a mulher violentada. Então, assim, a gente está fazendo, agora, faz uns 2 meses, são 2 ou 3 milhões que nós vamos ajudar as instituições que empoderam a mulher para se livrar porque quando ela se empodera, tem algumas aqui já muito forte, então nós estamos dando e fizemos já a primeira triagem de organizações não governamentais que trabalham o empoderamento da mulher para ela sair da violência. Então, nós vamos não só dar o dinheiro agora, como nós vamos dar assessoria, cobertura, para que essas ONGs ampliem o leque, porque a gente tem testemunho. Tem um programa aqui que chama... como que chama o programa da promotora? Agora mesmo eu lembro. Então, assim, e a gente apoia esse programa antes. Tem saída, chama. Então, a gente apoia esse programa, e aí eu já tive mulheres que vieram trabalhar conosco que falavam, eu não podia sair porque eu não ganhava. Então, assim, agora, então, nós destinamos uma verba, não é a verba de doação nossa, não, separada, o Magazine que está fazendo, para investir em empresas, em ONGs que trabalham o empoderamento da mulher vítima, de emprestar 2 mil, 3 mil reais para ela poder comprar um freezer, de fazer essas outras, para aquela invisível mesmo, que está lá na casa. Então, é um programa muito legal que a gente lançou, muitas ONGs se inscreveram, nós vamos selecionar, nós vamos não só dar o dinheiro para elas ampliarem, como a gente vai dar a metodologia, vai acompanhar para fazer tudo certo, para poder, porque é um grande fator que ajuda, é você empoderar as mulheres. E voltando só um pouquinho, então, que nosso tempo está chegando lá, mas com relação exatamente ao processo, eu queria só voltar um pouquinho, que você mencionou o manual e o Canal Mulher. Só fala para a gente um pouquinho o que acontece com sei lá, um colega que telefona, enfim, uma pessoa de uma loja liga para o Canal Mulher. Fala para a gente um pouquinho o que seria isso, o que é que a empresa precisa fazer para ter esse apoio, né? O que acontece? Ele liga e fala, por exemplo, no filme você vai ver bem. Aí ele liga e fala assim, olha, tem uma mulher aqui que está roxa, não é roxa de cair. Aí a gente tem uma equipe que é terceirizada, tem primeiro a nossas que atende e que acompanha, e que não é caro, e que ela começa a ligar e dar cobertura e indicar para ela porque é um ciclo. Ele pede desculpa, depois ele volta, é um ciclo. E educar ela que isso é um ciclo.
vicioso, igual é a bebida, é a comida, e que ela está nesse ciclo, e que ela pode morrer, deixar os maridos, então que ela precisa... E ela, nesse filme você vai ver que teve gerentes que deu até apoio para mudar a pessoa de lugar. Então, ele mesmo deu dinheiro para mudar. Teve uma agora numa cidade do interior da Bahia que nós tivemos que pôr segurança para ela sair da cidade e vir embora. Isso é muito pouquinho perto do que você ajuda. É 0,00000, não bate nada. Então, ou ela telefona, ou alguém telefona e entra em contato. Olha, eu soube que você... Aqui nós vamos guardar sigilo, você não é obrigada a ir para a delegacia denunciar, mas a gente quer te dar uma cobertura para você desabafar, e a gente começa a acompanhar aquela mulher até ela sair da violência, porque senão ela vai ser morta novamente. E tem casos extremos. E o que é mais legal, que você vê, desculpa, mais legal não, o que você descobre, isso não é legal, mas o que você descobre é que tem muitas meninas de alto nível, que é o que eu falo para os meus colegas, pode ser sua neta, sua sobrinha ou alguém que está sofrendo. Então, é uma causa que não é só das mulheres de periferia, não. A gente tem testemunho muito sério quando você abre a porteira para poder trazer as coisas. Então, empresas, saiba que vocês, só de vocês falarem nesse assunto, de vocês, dos presidentes de empresa, dos diretores, trazer à tona isso, discutir isso, vocês já estão ajudando a uma mulher a menos ser morta, que amanhã pode ser algum parente seu. A gente não sabe. Tem um comentário da Emanuele Lima, que também está nos assistindo, e diz que gostaria primeiramente de parabenizar a Luísa por essa consciência e ação a favor da diversidade e proteção dos menos favorecidos. Como mulher negra, vejo todos os dias as dificuldades impostas pela sociedade e ações como as que Luísa está propondo, irão possibilitar uma sociedade igualitária e justa para todos. Obrigada, e é verdade, o trabalho, Emanuela, é um trabalho de todos nós, não dos negros só, a gente fala muito isso em Mulheres do Brasil, é um trabalho, o racismo e a pobreza, ela ataca diretamente você, é através da droga que vai vender amanhã para os seus netos, é através da agressividade, é através da violência, e é através e os filhos nossos hoje, não os meus que já estão grandes, meus netos vão ser escolhidos, os Red Hunters estão mudando. Primeiro eles falam, porque descobriram, Cecília, nas empresas que você contrata pela capacidade técnica, mas manda embora pelo comportamento. Então, aquela primeira peneirada dos Red Hunters estão mudando. Não que não ter uma boa escola, não é isso que eu estou falando, mas não adianta ter isso se ele não tiver um comportamento de saber lidar com as pessoas, independente de tecnologia ou nada. Nunca se falou tanto em humano, porque o digital, minha gente, não é um aplicativo, ele é um modo, é uma cultura, é um jeito de ser. Então, assim, por isso que a gente tem a Luz super-humana, o nosso diretor de tecnologia é super-humano, porque senão ele não vai ter sucesso também, ele é um jeito de ser. Então, assim, é muito importante a gente entender que as pessoas vão ser, os filhos e meus netos vão ser escolhidos pelo comportamento, e comportamento só se dá com exemplo. Um exemplo de que a gente trata todo mundo bem, que a gente não repara numa pessoa por causa da cor da pele, e que as oportunidades, a gente luta para que as oportunidades sejam iguais. Esse mundo que eles vão ser questionados. Uma coisa é ter dinheiro, outra coisa é ter poder, é ter líder. É como eu falava, eu quero que meus filhos toquem na banda. Nunca falei para o meu filho ser presidente de nada, muito menos do Magazine Luiza, mas tocar na banda. E sempre, ninguém saiu da mesa nunca sem dizer muito obrigada à pessoa que serviu. Nós nunca falamos, eu quero ser a primeira, a maior. Quando a gente está indo muito bem, a gente celebra, vibra, mas salto baixo. Ninguém tem nada, você está de. Então, a gente tem muito essa consciência que você não tem, você está de. Se você está de trabalho, você está de serviço, você está de dinheiro, você está presidente, você está. Ninguém tem nada. Quando você coloca dentro de você que você está, a sua vida muda muito. Você fica, não é mais humilde, eu acho mais sábio, porque aí você sabe que precisa continuar fazendo bem feito para continuar merecendo, continuar tendo, né? E eu estou tendo
privilégio imenso de conversar contigo. Luísa Trajano, prazer realmente incrível, sempre uma aula escutá-la, eu acompanho já há bastante tempo, é sempre uma aula poder ouvi-la e um exemplo fantástico. Queria agradecer muitíssimo, não sei se tem algum comentário final que queira fazer, de despedida, mas... Eu só queria pedir para as empresas entenderem que esse papel de diversidade delas agora não é brigar com o governo, nem ser contra o governo. É o que o mercado, independente de você fazer por missão, o mercado hoje está pedindo isso. E vai ser muito rápido. Começou e vai ser muito rápido. As empresas precisam ter um papel que não é só... E eu sou muito grata às empresas que tiveram esse papel, porque geraram emprego, mas elas precisam cuidar do seu país, cuidar do seu povo, cuidar da desigualdade, para que ela continue tendo isso. Isso vale a pena, gente. Eu sei que, assim, você chega numa idade, ter dinheiro é bom, ninguém está falando que não é. Mas o que segura, porque você tem um avião a mais ou está menos, estou falando quando você chega num tanto. Não muda muito, mas você poder ajudar, você poder aprender tudo de novo, de repente, você poder trocar, é o que te faz mais novo, você te faz mais motivação da vida, né? Então, é muito importante isso, a gente poder ter uma causa sempre que seja maior do que nós mesmos, né? Uma causa que a gente lute. E, por favor, mulheres, entrem no grupo mulheresdobrasil.org.br. Você vai gostar muito. Amanhã a gente tem Portas Abertas no YouTube, grupo de mulheres às 9 da manhã e às 7 da noite. A gente tem de tudo, empreendedorismo, cultura, ciência. A gente está trabalhando agora para o SUS ter políticas públicas de gestão, que é o melhor sistema de saúde que existe no mundo, porque ele prevê a desigualdade social e saúde, educação, habitação e emprego são os 4 pilares da igualdade. Um está pronto, Cecília, está na Constituição. Não tem que colocar uma língua. Mulheres do Brasil já estuda ele há 4 anos. E agora precisa ter, ao invés dele ser um órgão político, ele ser um órgão do Estado. É o presidente que manda, é tudo, mas tem um órgão que, como é que vai ser o presidente do SUS, como é que vai ser... É igual ter uma empresa, mas do Estado, que é saúde para todos. Esse é o que está lá, saúde para todos. É perfeito, não tem que mudar um A, só tem que fazer ele funcionar, digitalizar ele e fazer ele funcionar. Mas muito obrigada, prazer estar aí com vocês, muito obrigada. Obrigada a você, saúde para o SUS também, então. Saúde para o SUS e nos ajude a vencer o SUS. Luísa Trajano, muito obrigada. Queria agradecer a todos que nos acompanharam hoje, agradecer também ao City Foundation que nos apoia nessa iniciativa e um prazer tê-los aqui. Acompanhem a trajetória de Luísa Trajano, realmente sempre uma aula de empreendedorismo e de vida. Luísa, um prazer. Está gravado, depois a gente põe no YouTube das mulheres também. Obrigada, gente. Obrigada, Cecília, você é sempre muito querida também. Obrigada a todos que estavam aí nos ouvindo e espero que a gente juntos somos mais fortes. Tchau, tchau. Tchau, prazer.